Avaliação por competências. A avaliação por competências é um processo pelo qual se compilam evidências de desempenho e conhecimentos de um indivíduo em relação às competências profissionais requeridas. É comum perguntar em que se difere uma avaliação por competência da avaliação tradicional. Esta última, normalmente, está associada a um curso ou programa e costuma ocorrer em etapas, cujos resultados compõem um grau final. Neste caso, a aprovação das pessoas ocorre com base em uma escala de pontos que, por sua vez, possibilita comparações estatísticas. Quanto aos aspectos avaliados, normalmente não se conhecem as perguntas que serão feitas, e essas devem ser respondidas em tempos previamente definidos. Já a avaliação por competências define-se como um processo com vários grandes passos a saber: definição de objetivos, levantamento de evidências, comparação das evidências com os objetivos, julgamento. Este tipo de avaliação centra-se nos resultados do desempenho profissional, realizando-se num tempo não previamente determinado. Os resultados individuais são comparáveis somente com os critérios de desempenho e não com os outros avaliados. A avaliação por competências é orientada por normas definidas como um conjunto de padrões válidos em diferentes ambientes produtivos, fornecendo parâmetros de referência e de comparação para avaliar o que o aluno é ou deve vir a ser capaz de fazer. Espera-se que a elaboração e a validação dessas normas sejam pactuadas entre os diversos sujeitos sociais interessados nas competências dos alunos: governo, empregadores, gestores, alunos, educadores, dentre outros. Quanto à avaliação por competências é realizada no âmbito de programas de formação, existe a mediação pedagógica entre a norma e os procedimentos de avaliação. Neste caso, a avaliação visa também a regulação das aprendizagens. Por isso, deve ser desenvolvida de forma processual em paralelo ao processo de formação, de forma que a avaliação das aprendizagens permita interferir sobre os objetivos de ensino e seus resultados. Entretanto, quando descolada do processo de formação, a avaliação constitui-se numa medida da distância que o indivíduo falta percorrer ante a norma. Ainda que todas as formas de avaliação se refiram ao emprego de evidências, cada forma pode ter um propósito diferente. Já na função diagnóstica, caberá ao professor, se possível em conjunto com o aluno, interpretar as evidências, percebendo o ponto de vista do aluno, o significado de suas respostas, as possibilidades de estabelecimento de relações, os níveis de compreensão que possui dos objetos a serem estudados. Os instrumentos utilizados nesse tipo de avaliação, conjugados entre si ou não, podem ser exercícios de simulação, realização de um microprojeto ou tarefa, perguntas orais, exame escrito. Em todos os casos, a avaliação por competências baseia-se no desempenho. Em todos os casos, a avaliação por competências baseia-se no desempenho. Esta é a dimensão visível e objetivável da competência, uma vez que, na verdade, é a dimensão complexa, subjetiva e implícita que estrutura a ação. A competência, portanto, ainda que estruture o desempenho, não se limita a ele. Por isso, a avaliação estará sempre circunscrita aos elementos objetivos que estruturam a competência, conhecimentos e habilidades, posto que os elementos objetivos são intrinsecamente relacionados às estruturas mentais e às capacidades de enfrentamento de desafios,
fortemente condicionados pela mobilização de conhecimentos por essas estruturas e pelos contextos em que se realizam. Sou professora da ETEC Jacinto Ferreira de Sá há 18 anos, ministrando as aulas no curso de técnico em enfermagem. Em minhas aulas utilizo tanto o método tradicional de avaliação quanto a avaliação por competências. Nesta última, devem os alunos alcançar os seguintes critérios: planejar e organizar o trabalho na perspectiva de atendimento integral e de qualidade. Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental. Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta profissional de saúde. Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua manutenção. Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação. Assim, concluir acerca da competência dos alunos com base exclusivamente nos desempenhos observáveis implica abstrair o conjunto de mediações que instauram, de fato, a competência, as quais os instrumentos de avaliação normalmente utilizados não conseguem captar. Em razão desta contradição, a avaliação por competências muitas vezes baseia-se, na verdade, em tarefas recaindo sobre uma concepção condutivista de ensino-aprendizagem, pela qual o desempenho se confunde com a própria competência do aluno.